com relação ao vídeo que você me enviou e segue o trecho principal que extrai dele. A questão é a seguinte: o decreto dominical que proibirá aos homens de comprar ou vender, exceto aos que recebam a marca da besta, será imposto antes ou depois do fim da graça? Copiando da Igreja Adventista, outras ramificações também, com base em uma declaração de Ellen G. White, nos apresentam que este decreto dominical ocorrerá antes do fim do tempo da graça. Acontece, porém, que existem omissões, e é sobre estas omissões que eu deveria falar. Vejamos, primeiramente, a declaração dela, que está no vídeo que você me enviou, e depois as declarações dela que são omitidas. No texto, a gente estava lendo aqui na questão, fala que a imagem da besta ela vai ser formada antes do fechamento da porta da graça. E junto com a imagem da besta vem o decreto dominical. Então, quando vier o decreto dominical, ainda não fechou a porta da graça. Então, eu acredito que vai ser um processo. Pode acontecer todas as coisas estarem acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Mas a questão do decreto dominical para o povo de Deus será um tempo de prova. Se vai ter um tempo de prova, quer dizer que tem pessoas que vão ser aprovadas ou vão ser reprovadas. Quando nós passarmos esse tempo de prova, então seremos selados. Acho que tem até o texto aí, né? Tá aqui na Bíblia White, no comentário de Apocalipse 13. Tá dizendo assim: o Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes que termine a graça. Isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. Aí, esta é a prova pela qual o povo de Deus tem de passar antes de ser selado. Ou seja, mesmo com o decreto dominical, isso vai ser o tempo de prova para nós. Todos que demonstrarem sua lealdade a Deus, observando sua lei e recusando aceitar o falso dia de repouso, colocar-se-ão sob o estandarte do Senhor e receberão o selo do Deus vivo. Então, aí seremos selados, quando passarmos a prova. Os que renunciarem à verdade de origem celestial e aceitarem o domingo como sábado de repouso, receberão, então, a marca da besta. Ficou claro, então? Só vai ser selado depois Pós-decreto. passar o decreto. Definitivamente seremos selados aí. Visto assim, parece estar claro que o decreto dominical ocorrerá antes do fim do tempo da graça. Só que não, por causa das omissões. Antes delas, porém, uma breve experiência. Eu fui batizado na Igreja Adventista no ano de 92 e desde então, em mais de 28 anos, eu estudo específicos itens dos escritos de Ellen G. White e um dos itens que mais me deu trabalho foi ordem de acontecimentos. E a minha conclusão, em um contexto geral, e não somente em uma passagem isolada, conclusão esta que será justificada nas passagens que apresentarei, é a de que o decreto dominical, que proibirá aos homens de comprar ou vender, senão aos que recebam a marca da besta, ocorrerá depois do fim da graça e não antes. Vamos às omissões. Nestas partes que são omitidas ou não recebem destaques é que está a base para a tese, na qual vos apresento um contexto profético geral e não uma única passagem isolada. Primeiro, na página 198, no livro Eventos Finais,
Ellen G. White nos diz que, mesmo em um momento depois do fim da graça, os justos e os ímpios estarão ainda a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final e irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Vejamos. A atividade humana depois da terminação do tempo da graça. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final, irrevogável, foi pronunciada no santuário celestial. Nesta passagem, em Eventos Finais, página 198, Ellen G. White está falando sobre a atividade humana depois de terminado o tempo da graça e que os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal, e eles, justos e ímpios, estarão a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final, irrevogável, foi pronunciada no santuário celestial. Ou seja, mesmo em um período de imediato após ao fim da graça, estarão os homens, todos justos e ímpios, a plantar e a construir, comendo e bebendo. Mas, observe que os dois, justos e ímpios, estarão comendo e bebendo, a plantar e a construir. A questão é a seguinte: para comer e beber, para plantar e construir, é preciso comprar e vender. E como é que os justos estarão, naturalmente, mesmo de imediato após ao fim da graça, comendo e bebendo, plantando e construindo, se antes do fim da graça saiu uma lei que os proíbe de comprar ou vender, senão aos que recebam a marca da besta? Então, é evidente que, mesmo em um período de imediato ao fim da graça, os justos estarão inconscientes desta decisão do santuário e, por isso, estarão a plantar e a construir, porque a imposição dominical se fará após ao fim da graça. Vejamos outra declaração de Ellen G. White em Eventos Finais, página 219. Nesta passagem, ela nos diz que, quando o nosso Senhor deixar o Santíssimo, seu espírito refreador será retirado dos dominadores e do povo. Serão deixados ao controle dos anjos maus. Então serão feitas, por conselho e direção de Satanás, leis que, se não fosse muito breve o tempo, nenhuma carne se salvaria. Nesta passagem, Ellen nos mostra que as leis dominicais serão feitas depois que o Senhor deixar o Santíssimo e seu Espírito refreador for retirado dos dominadores e do povo. Ou seja,
As leis dominicais serão feitas depois do fim da graça. Esta passagem em Eventos Finais 219 se harmoniza com a anterior em Eventos Finais 198, na qual os homens todos, justos e ímpios, estarão a plantar e a construir, todos inconscientes da decisão final e irrevogável no santuário celestial. Ou seja, as leis dominicais depois do fim do tempo da graça. Vejamos outra situação, a terceira igual em conformidade em Eventos Finais, página 130. Como os defensores da verdade se recusem a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados, e outros tratados como escravos. Para a sabedoria humana, tudo isso parece agora impossível, mas, ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, hão de acontecer coisas estranhas. Nesta passagem apresentada, na página 130, ela nos diz que prisão, exilos e outros tratados como escravos, parece agora impossível, mas que, ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus e eles ficarem sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, isto, prisões, exilos e tratamento escravo ocorrerão, e isto é uma prova depois do fim do tempo da graça. Por quê? Será que alguém entende que ser tratado como escravo, ser exilado ou ser levado a um presídio não é uma prova? E tem mais. Não é só isso. Aqui está sendo apresentado que a lei dominical será imposta depois do fim do tempo da graça e, também, depois do fim do tempo da graça, além de exilos, tratamento escravo e prisões, haverá também mortes entre o povo de Deus. Explicando isso, no livro Eventos Finais, na página 157, Ellen G. White faz a seguinte declaração: o tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. Enfatizando mais uma vez, o que ela está nos mostrando aqui: o tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora, antes do fim do tempo da graça, não têm oportunidade de aprender o que é a verdade e, pela ação de alguns dos servos de Deus que venham a morrer depois do fim do tempo da graça, quando os juízos de Deus estiverem caindo sobre a terra, estes que não tiveram tempo de aprender o que é a verdade serão conduzidos a ela. Essa situação específica ocorre por causa da forma em que é processado o decreto no santuário celestial, na qual a regra é a mesma para todos em Eventos Finais, página 186.
Alguns terão menos luz do que outros, mas cada um será julgado de acordo com a luz recebida. Ou seja, mesmo depois que sair o decreto no santuário celestial, ainda haverá um povo de Deus em Babilônia, e eles serão chamados a sair de lá, e se ajuntarão aos que guardam os mandamentos de Deus. Então, precisamos falar sobre o selamento dos 144.000. O selamento começou desde os dias de Ellen G. White, incluindo ela, desde lá, pessoas que observam os mandamentos de Deus estão morrendo. Isso inclui o sábado do 4º mandamento. Portanto, mesmo uma pessoa selada pode morrer. Porém, o selamento dos 144.000 é diferenciado dos outros selados. No caso deles, o selamento finaliza com o decreto no santuário celestial e o selamento deles também é um sinal de proteção. Em todos os casos, o sinal de Deus é o sábado do 4º mandamento, mas existe uma diferença entre o selamento dos 144.000 e o selamento dos outros. A igreja não fala desta diferença, mas se essa diferença de selamento não existisse, então todos os que dormiram desde 1844, quando o sábado passou a ser uma prova, deveriam fazer parte dos 144.000, mas o Apocalipse, no capítulo 7, verso 3, deixa claro que o selamento dos 144.000 ocorre entre os santos vivos, mesmo porque não faz sentido proteger mortos pouco antes do fim do tempo da graça. Portanto, existe diferença entre o selamento dos 144.000 e dos outros e, exceto os 144.000, mesmo pessoas que observam os mandamentos de Deus, isso inclui o sábado, poderão morrer, e isso mesmo depois do fim do tempo da graça. O problema do selamento é causado pelo simbolismo forçado que é feito no tocante aos 144.000, porque eles, a igreja, englobam a coisa, o selamento, como em um todo, em uma grande multidão de selados, sem separar um selamento do outro, mas existem diferença, e esta e outras situações de entendimentos errôneos que foram introduzidos na igreja em Laodiceia ao longo do tempo, causará uma sacudidura entre o povo de Deus, lembrando que a sacudidura, que parte de uma ordem de Deus, Amós 9:9, diferente do que é ensinado pela igreja, é causada por uma verdade que é apresentada à igreja de Laodiceia, Primeiros Escritos, página 270. Porém, antes de apresentar uma sequência sobre a sacudidura, apresentaremos um breve resumo do que já foi apresentado aqui. O seguinte resumo: pouco antes do fim do tempo da graça, estará os habitantes da terra, tal qual está hoje, justos e ímpios, em seu estado mortal, todos a plantar e a construir, comendo e bebendo. Então, ao completar o número do selamento dos 144.000, Apocalipse 7, verso 3, é feito o decreto no santuário celestial, e este decreto é feito com base na luz da justiça em que vive cada um dos habitantes da terra. E então, sendo o Espírito de Deus removido e ficando os ímpios, que é a grande maioria, sob a influência de anjos maus, então serão feitas leis contra os que observam os mandamentos de Deus,
que, se não fosse muito breve o tempo, nenhuma carne se salvaria. A sacudidura, de uma forma inesperada, da que nos tem sido apresentada. E por que de uma forma inesperada? Porque contraria diversas ideias e expectativas, isto é, fatos que se cumprirão diferente da condição em que se espera determinados acontecimentos que têm sido, ao longo do tempo, apresentados de uma forma errônea pelos adventistas. Da mesma forma em que os católicos não podem entender o livro do Apocalipse, porque o entendimento correto denuncia a mãe das prostituições e abominações da terra, Apocalipse 17, 3, 4 e 5, assim também os adventistas do sétimo dia, lideranças, têm dificuldade de entender o tema sacudidura, porque a sacudidura é uma denúncia de que teorias, ideias e expectativas errôneas foram, ao longo do tempo, introduzidas na igreja. Lembrando, mais uma vez, que a sacudidura é uma ordem de Deus, Amós 9, verso 9, e que, diferente do que nos é apresentado, a sacudidura, em seu princípio, é uma verdade apresentada à igreja de Laodiceia. Vejamos então como se processa o princípio do fim entre o povo de Deus em Primeiros Escritos, página 270. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. É interessante ressaltar que o testemunho da testemunha verdadeira é o espírito de profecia. Apocalipse, capítulo 19, verso 10. No princípio da sacudidura, que nos é apresentada em Primeiros Escritos, página 270, ela é causada por uma verdade que é apresentada de forma direta à igreja de Laodiceia. Isso inclui, naturalmente, a igreja adventista e alguns não suportarão esse testemunho direto do espírito de profecia, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Vejamos, então, este mesmo acontecimento de uma outra forma em Eventos Finais, página 180. Nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver a admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento, na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus. Eles só verão alguma coisa que, em sua cegueira, consideram perigosa,
alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir-lhe, visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias e expectativas. Eles combaterão a obra, porque, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos. No subtítulo, na página que apresentamos, nos é dada a informação de que muitos adventistas tomam posição contra a luz. Espera aí, para tudo. É isso mesmo que está escrito? Muitos adventistas do sétimo dia tomarão posição contra a luz? E por que muitos adventistas combaterão contra a luz? É porque, na parte que acabamos de ler, Ellen G. White declara que o Senhor operará de forma contrária às ideias e expectativas dos adventistas do sétimo dia. Mas, se ele vai operar de forma contrária às ideias e expectativas dos adventistas, isso significa que alguém deve mostrar que as ideias e expectativas, isto é, a forma em que eles esperam as coisas, está errada ou contrária ao que de fato é. E justamente por Deus operar de forma contrária à forma em que eles esperam, é que a mensagem do terceiro anjo, declara ela, não será compreendida. Eventos Finais, página 180. E, por isso, eles, muitos adventistas, combaterão contra ela. E mais, adventistas antigos farão isso. Porque, ainda na página 180, ela declara os pensamentos deles. Não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? E por outro motivo, a mensagem do terceiro anjo não será compreendida. E o motivo é o no qual ela começará de uma forma indireta, partindo de uma sacudidura. Primeiros Escritos 270 e Eventos Finais 180, e não diretamente de Apocalipse 14. E essa é a profecia, assim está previsto. Assista no YouTube a um vídeo com o título Todo Adventista Deveria Assistir.